34, de 6/11 de 2002, que é uma lei, é um substitutivo a um projeto de lei do número de 032 de 2002 do Executivo, que propôs a criação de modalidade de transporte público coletivo através de lotação, denominada de transporte alternativo, complementar. Então, o que este vereador está pedindo aqui, né, para não falar que a gente estamos querendo acabar com os pais de família dessa cidade? E quando eu falo de malandragem, lá em 2002, a lei ela não dizia da licitação, em 2002, companheiro Deronil. Então, eu acho que houve naquela época, não sei se o senhor se encontrava ou não, houve uma certa displicência ou malandragem de não querer inserir esse dispositivo importante nessa lei, que diz aqui, Lisandro, nosso advogado. O artigo 1º, o serviço de transportes de passageiros através de lotação, a ser prestado por veículos do tipo micro-ônibus e ônibus desprovidos de taxímetros para integrar o sistema municipal de transporte público urbano no âmbito do município de Embu-Guaçu com a modalidade complementar alternativa ao serviço de transporte coletivo de passageiros, nos termos do artigo 30, do inciso 1 e 5, do artigo 175 da Constituição Federal, está no projeto de lei municipal. O que diz o artigo 175 da Constituição Federal? Dentro do projeto para poder conceder a autorização. Incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre, está frisado aqui, sempre através de licitação. Sempre através de licitação. Então, se a gente for vaiado por isso ou não, eu estou falando o que a lei está dizendo aqui. Sempre através de licitação. Porque a lei... ela está aqui, ó, o que estabeleceu esse substitutivo diz que tem que estar de acordo com o artigo 175 da Constituição Federal. Se é por motivo de licitação, hoje está sendo feito de uma forma precária, como os senhores mesmos sabem disso aí. A denominação forma precária, ela não os dá o direito permanente de vocês terem a segurança de estarem com seus alvarás de licença permanente. A qualquer momento, nessa situação precária, os senhores podem ter o seu mandato cassado. Mandato cassado não, mandato cassado é... Vocês podem ter seus alvarás cassados, a qualquer momento, porque não está cumprindo essa legislação através de licitação. É o que diz a lei. Segundo item, que eu mencionei aqui na minha moção, né, que está aqui, o companheiro Lisandro e demais vereadores. Considerando que corrobora do disposto 175, que é a licitação da Constituição Federal e preconizado no artigo 111 da Lei Orgânica do Município. O que diz o artigo 111 da Lei Orgânica do Município, companheiro Douglas? 111 da Lei Orgânica do Município. Que qualquer concessão, permissão, sempre será através de licitação. Os senhores podem aí verificar na Lei Orgânica do Município, que o artigo 111 da Lei Orgânica diz que concessão ou permissão sempre através de licitação. É o que diz o artigo, não só é o vereador Duda que está querendo tirar os pais de família daí, é que a lei está dizendo aos senhores, né? Terceiro item, extremamente importante aqui também, considerando que a Lei Federal número 8987 de 95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão de prestação de serviços públicos previsto no artigo 175 da Constituição Federal, vamos pegar o que diz esse artigo aqui, eu acho que ele deve estar aqui em cima aqui, que eu deixei, que ele seria pertinente, né? Evidentemente às leis da licitação, e ele diz o seguinte, esse artigo, né? Que incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação. Então, todos os itens mencionados nessa lei, eu não sei quem que elaborou essa lei na época, diz que tem que ter o processo licitatório. Não é essa casa que está impondo, nem o vereador Duda, é o que a lei diz. E o que é o regime das empresas concessionárias
e permissionárias de serviços públicos, o caráter especial do seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão ou concessão de permissão, ele visa o quê? O que ele visa para vocês, permissionários, e o que ele visa para a população de Embu-Guaçu? Ele visa os direitos do usuário, que é a população, que é o principal alvo a ser atingido por essa casa, né? por esse processo, se houver, se não houver também, as condições serão as mesmas, precária. Né? Política tarifária. A política tarifária hoje, quem determina a política tarifária dos senhores, por essa prerrogativa usada na concessão precária, é a prefeita. A prefeita fala assim, Daronil, hoje eu quero que você coloque aí a taxa a 2,25. Aí você é obrigado a colocar a taxa a 2,25. Sabe por quê? Porque vocês estão num regime de precariedade. E se ela falar assim, ó, nós precisamos aí fazer com que o município de Embu-Guaçu seja baixada a tarifa, não se segue as normativas, né, que se dá no estado de São Paulo de acompanhar o tarifamento de acordo com o aumento do índice do IPC, do IBGE, inflacionário, e vocês sempre vão ficar no prejuízo. Será que está barato a tarifa de R$ 3,25 ou R$ 3,00, se não me engano? De R$ 3,00? Será que está bom para vocês? Está bom para a população? Como que será que está sendo o lucro que está tendo o permissionário hoje? Será que o permissionário que está aí hoje, o concedido, digamos assim, que está aí hoje, ele está dando lucro para a cooperativa, ou ele está dando lucro para si só? Eu até quero cumprimentar outros permissionários perueiros que não se encontram, mas que estão linkados à internet também, que já mandaram inúmeros WhatsApps que estão linkados, né, no nosso município, nessa internet, para ver o que vai acontecer com essa moção. Isso aqui é uma moção de apoio, que vai dar toda a seguridade para a população de Embu-Guaçu, toda a seguridade, evidentemente, para os nossos permissionários, que eu quero deixar bem claro, o que, dentro da legalidade, professor Carlos Chitton, da legalidade que está aqui nesta lei, conforme eu mencionei, né, do artigo 175, da 8687, do artigo 37, que é a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do direito federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade, publicidade e eficiência e também ao seguinte, redação dada pela empresa constitucional, pela emenda constitucional, número 19 de 98, ou seja, hoje a situação que se encontra, Daronil, a situação, se amanhã ou depois o agente político do executivo quiser colocar no meio da sua linha 60 novas linhas de perua na cidade, eles vão colocar, porque o título precário está dessa forma. Você vai até eu não estou dizendo que você faz isso, mas se eu tiver um bom relacionamento com o companheiro Daronil e quiser colocar, vereador Lisandro, um transporte alternativo para rodar lá no Flórida, eu vou lá e coloco. Eu não participo de certame licitatório, eu pegar alguém amigo lá na prefeitura, vai me conceder um alvará a título precário, eu vou rodar, e a população, será que ela vai estar satisfeita com isso ou não? Então, esse risco os senhores correm. Haja visto que toda a região sudoeste do estado de São Paulo, ela já está rodando com os processos licitatórios, há uma briga dentro disso aí, porque tem que ter uma interpretação disso aí, companheiro Lisandro. Tem que ter uma interpretação. Uma coisa é querer tirar os pais de família, como sensacionalizar aos senhores, peço pela liderança do partido, senhor presidente. E outra coisa é a gente querer mostrar na forma da legalidade o que a lei número 18.034, de 6/11/2012, ela preconiza aos senhores, a população de Embu-Guaçu. E cabe à prefeita municipal ou não mandar um processo licitatório para essa casa, para que a gente venhamos a aprovar. E eu digo aqui também, na minha moção, aqui também, veja bem, digo na minha moção que, considerando o exposto, né, a Câmara Municipal de Embu-Guaçu, nos termos do inciso 4 do artigo 152 da resolução número 001/91, apresenta uma moção de apelo à prefeita, uma moção de apelo, nós estamos apelando à prefeita para a elaboração de projeto complementar
estabelecendo normas e critérios para subsidiar a confecção de edital de licitação na modalidade de concorrência pública para exploração do serviço público de transporte coletivo municipal, ou seja, exploração das linhas urbanas. Quem disse aqui, nesses termos, que alguém está querendo tirar pai de família que aqui é pré-existente? Alguém está trabalhando aqui irregularmente para a gente tirar pai de família ou não? Isso aqui é uma maneira de regularizar a situação dos senhores. Irregularmente, alguém está trabalhando irregular? Alguém aqui é clandestino, por acaso? Existe um decreto de título precário, que o prefeito coloca e tira a hora que ele quiser. Se o prefeito quiser tirar vocês amanhã, ele vai e tira. Se ele quiser colocar, ele vai e coloca. Sempre existe uma política de aproximação, que eu noto do Daronil, juntamente com o executivo, para tentar pleitear a condição de dar continuidade ao trabalho. A gente sabe disso aí. É importante isso aí. Só que vamos ser bastante francos, nós todos, em dizermos aqui. A população de Embu-Guaçu, eu não estou generalizando a todos, não. A população de Embu-Guaçu, companheiro Lisandro, companheiro Santana, ela está à mercê de sofrimentos nas questões de transportes. Eu tenho certeza absoluta que os permissionários não têm o lucro necessário que eles gostariam de ter, até porque a maioria acho que trabalha para dar repasse para a cooperativa, para poder ter as suas condições de trabalho. Pessoas relacionadas a essa cooperativa tem 9, 8, 7 linhas trabalhando com preposto dirigindo, segundo informações que temos. E quando você vai lá no bairro da Ponte Alta, a maioria da população reclama que não se dá oportunidade para o idoso para poder pegar a perua, que eles reclamam, que eu não estou generalizando, deixar isso bem claro, não se dá oportunidade ao idoso, que não se cumpre os horários das linhas, que aos finais de semana, quantas vezes eu peguei o Daronil e falei, Daronil, vamos até a linha do final do Santa Rita ali, para nós discutirmos com a população, que está todo mundo reclamando que sábado e domingo não tem condução. Todo mundo reclama, e vocês sabem muito bem disso, que existe esse tipo de reclamação. Você vai na Ponte Alta, a população reclama que sábado e domingo o transporte passa de 3 em 3 horas, de 4 em 4 horas. Então isso, se você tem um certame licitatório, para a própria empresa que tem condições plenas de participar disso aí as pessoas ficam levando aos senhores que o vereador Duda quer trazer uma empresa, que o vereador Duda quer tirar os pais de família. O que nós queremos fazer é regulamentar o transporte de uma forma que todos tenham o mesmo direito de poder dar uma qualidade melhor, não só aos senhores que trabalham como permissionários, que são pais de família, como para a população de Embu-Guaçu que está reclamando sistematicamente do nosso transporte, do modo em geral. Se você for para São Paulo, até os transportes de grande porte estão sendo alvo de reclamação da população. Então eu estou fazendo a minha parte eu estou fazendo como vereador, não estou aqui para perseguir ninguém, estou pedindo uma moção para que se cumpra o artigo 175 da Constituição, o artigo 37 da Constituição, para que a própria lei que foi enviada a essa casa no ano de 2002, ela seja cumprida de fato, porque a lei diz que nós temos que se adequar de acordo com o artigo 175 da Constituição Federal, né, e os seus requisitos que a lei diz. Alguém está falando assim, ó, tira-se a empresa falando de tal e coloque-se outra. Então a moção nada mais é de fazer uma adequação. E se isso acontecer, companheiro Lisandro, se isso acontecer, se a prefeita mandar para cá, essa lei que eu acredito que não vai demorar muito para o próprio Ministério Público Municipal questionar a prefeita o porquê que não está sendo feito esse cumprimento desses itens, desses artigos da Constituição Federal, porque está havendo impessoalidade, né, digamos assim, na confecção dos alvarás, e ele questionar isso aqui, que eu acredito que vai ser feito esse questionamento, quem vai estar perdendo com essa situação são os senhores. Quem vai estar perdendo com essa situação é a população. Então, por que não fazer uma forma adequada? Por que tem receio de participar de uma licitação? Não existe o concurso público? Você não tem que participar de um concurso público para poder entrar? Existem os cargos de livre nomeação que a prefeita coloca, existe o concurso público para poder entrar na Câmara Municipal, o concurso público para entrar na Guarda Municipal, o concurso público para entrar na Polícia Militar e assim sucessivamente. E tem que ter a concorrência pública para poder a população ter, dentro de um certame licitatório, a Prefeitura Municipal escolher quem vai prestar o melhor serviço, quem vai prestar o melhor mecanismo de colocar as pessoas em condições de uso do nosso transporte municipal, e a população ter aí uma aderência. E eu tenho certeza absoluta que todos os senhores querem, evidentemente, melhorar o transporte. Vocês não querem estar sendo alvo de reclamações constantes. O município de Embu-Guaçu hoje, eu não sei se foi o Carlos Chitão que falou aqui a respeito
dos terminais rodoviários que estão caindo aos pedaços, que xingam os políticos, que xingam o prefeito municipal e que não existe, através de uma outorga onerosa, a colaboração disso aí, porque nós estamos num regime precário de concessão de alvará. Então, eu quero deixar bem claro que o que eu estou pedindo aqui, o Lisandro, que é legalista, o doutor Agildo Bacelar, que é legalista, o Douglas, que é evidentemente estudante de direito, que as pessoas que estão vendo que a lei, número que o Carlos Chitão pediu em requerimento que virá para essa casa, inclusive tem um decreto também aí de 2015, ou de julho de 2015, que estabelece algumas outras normas aí, né, que vai, agora, que os senhores querem colocar ônibus na cidade, né, se está com uma dificuldade terrível com micro-ônibus, esse decreto diz que querem colocar ônibus na cidade, ô vereador Bacelar. Então, a única coisa que eu peço aos senhores, compreensão nisso que eu estou pedindo, que eu não estou pedindo nada fora da legalidade. Eu sei que, provavelmente, os vereadores votem contra a moção, né? Mas eu quero estar com a minha consciência tranquila, como disse o professor Carlos Chito, que os internautas vão verificar que o vereador Duda está pedindo aquilo que é justo, a regulamentação, através de um processo licitatório, para que todos tenham a oportunidade de dar um transporte digno para a nossa população, que, inclusive, tem que participar desse processo, a Copertaeg, que é presidida pelo companheiro Daronil e os senhores que aí se encontram. De forma alguma eu estou aqui para fazer com que algum pai de família seja lesado. Estou pedindo para que os vereadores votem nessa moção. Votar contra uma moção dessa, eu acredito que seria nós recuarmos no tempo e nós mantermos o arcaísmo de um processo ao qual toda a região está se adequando. Votar a favor disso é deixar a responsabilidade para a Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu mandar um projeto para essa casa e nós, vereadores, amanhã ou depois, contemplarmos um transporte de excelência no nosso município, que é isso que nós queremos. Então, nada contra os senhores, peço aos vereadores que analisem a lei de forma abrangente, né, que votem de acordo com a consciência que a lei nos diz, e que se achar que é veemente nós termos aí essa moção aprovada, cabe à prefeita mandar para essa casa ou não. Então, só peço aos vereadores aí que votem a favor. Os companheiros permissionários, se alguém levou aos senhores, né, que esse vereador quer acabar com o sistema, é mentira, porque eu respeito a todos os senhores aqui. A única coisa é uma petição que a população de Embu-Guaçu tem feito e acompanhar, digamos assim, os processos licitatórios que tem em toda a região e fazer com que Embu-Guaçu, no século XXI, tenha essa condição também. Muito obrigado, senhor presidente. Desculpe aqui a extensão do horário. Obrigado. Mais algum vereador gostaria de fazer discussão em relação à moção 04/2017? Pode, presidente. Com a palavra, o vereador Sandro. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, o público presente, senhores internautas. Na verdade, eu vou voltar do início dessa moção, que foi da sessão passada, e gostaria muito, presidente, que fosse agilizado e a gente tiver uma data para a gente fazer essa audiência pública, convocando os permissionários, as pessoas que têm a concessão, a prefeita, o secretário, e todos eles, para a gente chegar no consenso. Falando em lei, a lei ela é muito abrangente e a gente tem vários pontos da lei, né? Eu estou com a lei no número 12.587, de 3 de janeiro de 2012, que regulamenta o transporte alternativo no país, né? E aí, quando a gente fala do artigo 4 desta lei, ela fala que ela pode ser tanto concedida à pessoa física quanto à pessoa jurídica. Quando eu vou no artigo 10 dessa mesma lei, deixa eu só pegar aqui, no artigo 11, aqui já estou mais ceguinho, viu? Opa, passei. Artigo 12, quando o braço começa... Então, vamos lá. O artigo 10, ela fala assim, ó, os serviços de transportes privados coletivos prestados entre pessoas físicas ou jurídicas através de concessão ou licitação
deverão ser autorizados, disciplinados, fiscalizados pelo poder público competente, com base nos princípios e diretrizes das leis. Então, o que o vereador Duda falou, realmente tem a lei municipal. No artigo 12, em sequência, ele fala assim: os serviços de utilidade pública de transporte individual de passageiros deverão ser organizados, disciplinados e fiscalizados pelo poder público municipal com base nos requisitos mínimos de segurança, conforme o CONATRAN, Paraná, de acordo com a higiene, de qualidade do serviço, de fixação prévia dos valores, da tarifa e tal. Então, assim, gente, ó, eu sou contra essa moção. Eu acho que nós temos que ter essa audiência pública para que realmente nós conseguirmos chegar no consenso. O Lisandro, o Douglas, várias outras pessoas comentaram, falaram dessa lei, que seria a última medida passar por uma licitação. Primeiro, que não existe licitação para pessoa física, só existe licitação para pessoa jurídica. Então, se tiver uma licitação, vão deixar de... Ou vai fazer uma licitação para Copertaeg, ou para A, B, como eu disse também. Não tem aqui procuração para defender o Darunil, pode ser a cooperativa A, B, C, D, E, F. Essa não está a questão. A questão em si é a melhoria que a população precisa deste importantíssimo serviço prestado na nossa cidade. E eu vou também além. Eu estava puxando agora pela internet, Santana de Parnaíba, Barueri, Carapicuíba, Itapecerica da Serra, Juquitiba, São Lourenço, Miracatu, Cruzeiro, todos eles têm o sistema de concessão pessoa física. Todos eles têm concessão pessoa física. Se lá tem um bom serviço ou não, não vou entrar no mérito, porque eu não estou lá para observar o trabalho. O que eu proponho aqui, e já vim na outra sessão anterior dizendo, é que é uma questão complexa. É uma questão que não é simplesmente, entendi o que o Duda disse também, que falar assim, olha, o Duda está tirando o pão da boca do trabalhador. Mas o que eu entendo é que é um assunto de relevância, de importância, e que não dá mais para esperar. Como foi o que o Lisandro disse, se isso não for prioridade para o secretário, se a gente não fizer essa audiência pública, chamar o secretário, convocar, na verdade, o maior beneficiado, que é a população que vai falar, a população tem que estar aqui também para se expor, e a gente conseguir adequar, conseguir chegar num consenso. E assim, logicamente, que as observações que o vereador Duda falou, que a prefeita pode chegar e mudar, assim, logicamente que ela tem o poder executivo e nós também temos o poder aqui. Ela não vai chegar atropelando tudo, ela tem as suas prerrogativas e a gente tem a nossa para brecar ela também. Então, o que eu quero dizer aqui, não quero entrar em polêmica, o que eu quero dizer é que nós precisamos urgentemente de reunirmos força, ouvir os lados e chegar numa solução que só tenha uma pessoa que ganha, a população que precisa desse essencial serviço na nossa cidade. Era isso, presidente. Mais algum vereador? Com a palavra o vereador Lisandro. Boa tarde a todos novamente. Como o Sandro pesquisou aqui, e o Duda falou da questão constitucional, né? É uma lei que está vigorando aqui no município desde 2002, 2001, né? E porque até hoje ninguém se movimentou, ninguém se atentou a essa questão constitucional. Primeiro ponto. Mas não um ponto mais importante. Eu votaria a favor dessa moção do Duda se ela fosse no sentido de fazer a secretaria competente se movimentar, no sentido de regulamentação. Essa impessoalidade que a Constituição garantiria, uma regulamentação da categoria garante também. Não tem essa do Executivo ir lá e conceder para um ou não. Vai conceder para quem tiver o carro,
de acordo, preencher os requisitos legais estabelecidos nessa regulamentação. Pronto. A secretaria criar ouvidoria, criar normas, trazer para si de volta e não entregar na mão do permissionário. Que é que eu falo, a nossa preocupação é a população. Ela reclama, de fato reclama, mas como bem disse o Douglas outro dia, os permissionários também são população, também precisam trabalhar. E eu sei que todo mundo aqui gostaria de ser regulamentado, porque os que não trabalham direito, respinga no que trabalha direito. Porque a população, quando ela reclama, ela não sabe se o carro é de fulano, ciclano. Ela só fala, a pessoa não parou, a pessoa isso, a pessoa aquilo. Eu votaria nessa moção do Duda, por exemplo, se ela fosse no sentido, conforme me foi dito, porque eu não era da chapa da prefeita, que ela prometeu subsidiar, ajudar um subsídio. Como eu já disse aqui, não pode subsidiar com dinheiro para carregar o idoso, o deficiente, mas pode conceder uma isenção de uma taxa, que é a mais cara da região. Então, se fosse uma moção que buscasse soluções práticas para agora, né, que eu falo o seguinte, está tudo muito ruim, então a gente precisa de solução prática. Certame licitatório, foi bem dito aqui hoje, eu acho que pelo próprio Duda, uma licitação rápida demora 100 dias. Né? Uma licitação dessa envergadura demoraria. E vamos falar a verdade real dos fatos. Vocês perderiam a licitação. Vocês sabem disso, a preocupação de vocês é essa e nós também sabemos. Então, geraria sim desemprego na cidade. Aumentaria sim o nosso problema com o desemprego. Então, eu acho que isso que o Sandro fala, nada mais é do que nós propomos lá na reunião. Ainda não temos toda a legislação na mão, ainda não conseguimos fazer essa leitura, porque, como nós dissemos lá, vocês serão cobrados, vocês terão que cumprir requisitos, terão que cumprir exigências. Agora, vários municípios trabalham no mesmo regime que vocês e funciona 100%? Também não funciona, é evidente que lá também tem reclamação. Agora, a gente tem que buscar um meio termo que mantenha o pessoal trabalhando, que proporcione um melhor serviço para a população, porque a verdade é o seguinte, é de suma importância, não, é de toda importância, né, Sandra? Porque carregam muito mais gente do que os ônibus, por exemplo. Então, eu acho que, como eu disse na reunião lá, vocês deveriam se unir mais, criar, por mim, ficava todo o transporte que é movido na cidade, ficaria com cooperados, escolar, universitário, tudo que é contratado, que contempla uma única pessoa, uma única empresa, para mim, se espalharia entre cooperados, que essa é a razão real de uma cooperativa, que envolve pessoas, que evidentemente gera conflitos pessoais, de interesses pessoais, que devem ser sanados para que isso funcione bem. Então, a moção, o não encaminhamento da moção também para a prefeita, caso ela seja obrigada, conforme disse o Duda, pelo Ministério Público, por exemplo, a gente não enviar a moção não vai impedir que ela envie para casa essa discussão da licitação. Consta, sim, na lei que deve ser por procedimento licitatório, mas também não é ilegal trabalhar da forma que vocês estão trabalhando. É o que eu disse, a impessoalidade se quebra com normas, com regulamentação, né? Que até hoje, creio eu, que você não vá lá na prefeitura e fala, eu quero um alvará, me dá. Você tem que cumprir determinados requisitos, né? O que está ocorrendo, a meu ver, é que não está tendo a penalidade. O permissionário que não está agindo corretamente não está tendo um controle, né? Ele não está sendo punido. E aí, como eu disse, se 10% age mal, respinga nos demais. Ninguém quer o que não age corretamente. Agora, vocês são cooperados. Vocês não têm nem a força
E não é nem bom para vocês retirarem alguém que não está fazendo. Quem tem que fazer isso é a secretaria. Meu amigo, você não cumpriu o requisito A, o requisito B, você tem uma penalidade porque você deixou de ir lá para o Ponte Alta no dia que você tinha que ir, escala, traz para si, porque é o que eu falo, tem que a Secretaria de Trânsito e Transporte tem essa missão, ela precisa cuidar disso. Outros benefícios que uma licitação traria, como o Duda citou, que são algumas contrapartidas, dá para fazer com vocês também, se fizer de forma organizada. Dá para fazer também. Ó, cooperativa, o que vocês estão arrecadando, vocês vão me arrumar um ponto por mês. Faz um plano de ação também para vocês. Da mesma forma que eu cobro da prefeitura, cobrar de vocês e cobrar da secretaria. Então, eu votaria na moção se ela fosse nesse sentido. O departamento Secretaria de Trânsito, Transporte e Mobilidade, manda para cá uma regulamentação geral, que daí nós discutiríamos, cada um daria suas opiniões, faríamos 1, 2, 3 audiências públicas se precisasse para resolver o problema de uma forma definitiva, ouvindo representantes da população, de vocês, dessa casa, do executivo, porque o executivo pode muito bem chegar aqui e falar, Lisandro, essa ideia sua aí de dar isenção não dá, você é louco? Então a gente tem que ouvir todo mundo. Eu acho que essa moção seria mais útil nesse sentido. Então, caso essa moção não passe, eu até proponho para que nós mandemos para a secretaria competente, que ela mande uma regulamentação da categoria, e aí, para isso, se tiver que abrir as audiências públicas, que eu creio que tem que abrir, que é interesse público, né? Que isso aconteça e que cheguemos num denominador comum, bom, sempre com o objetivo maior, que é a população. Ela tem que ser contemplada com o melhor serviço possível, né? As questões aí, porque fica diz que me diz, não tem seguro. Não, tem seguro sim. Não sei. Não, isso aí, não tem seguro? Tem seguro, está aqui, vai lá na secretaria competente, quem que é? Então, o senhor Douglas é o responsável. O senhor Douglas, o seguro está aí, está aqui. Se tiver para quem apresentar, vereador, que a gente possa perguntar, falar, me passa se tem seguro, se está cumprindo, se não está cumprindo. Porque até para o vereador, quando ele fala, o permissionário número tal, passou e não atendeu o idoso e não veio no dia que tinha que vir, você manda para o departamento competente e fala, você tem que aplicar uma penalidade nisso aqui. Se mandar lá hoje, ele nem sabe quem é. A verdade é essa. Então, isso não poderia chegar nesse ponto que chegou. Não foi bom para ninguém, nem para a cooperativa, nem para os permissionários e muito menos para a população. Por isso que eu não vou votar a favor da moção, Duda, porque eu entendo a sua preocupação com a população, entendo a sua preocupação com a legalidade, mas eu creio que a gente precisa achar algo mais ágil, mais rápido, que chegue numa solução mais rápida para a população, principalmente. E eu acho que não seria o certame licitatório agora. Caso tenha uma regulamentação decente, que estabeleça normas, regras, e aí não tenha jeito, o serviço não fica contente, partimos para essa solução que é mais drástica, ao meu ver, que daí, por uma parcela da população, a gente não pode beneficiar todo o resto da população. É isso que eu tenho a dizer sobre a moção, por isso que o meu voto vai ser contrário a ela. Boa tarde, obrigado. Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Com a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Fábio. Uma boa tarde a todos. Como já falei hoje aqui umas 3, 4 vezes, para algumas coisas temos urgência, para outras não temos urgência. Estamos aqui diante de 1 dezena, 2 dezenas de, chamar carinhosamente, pirueiros, como são chamados, vulgarmente pela população, de pirueiros. Mas por trás dos pirueiros da Copertaeg tem uma centena de trabalhadores e uma centena de famílias. Não chegar até a milhares, não sei o número exato. Mas uma coisa, como já foi falado, uma coisa que vai acarretando a outra. É o cara que vai gerar manutenção, é o cara que vai abastecer no posto de gasolina, é o borracheiro que tem por trás, é a família que vai no supermercado que vai comprar. Uma coisa vai gerando outra.
Então, eu não entendo agora o porquê dessa pressa. Não gosto, assim, na área, no curso que eu fiz, existe a área, o conhecimento empírico, aquele que você conhece, adquire no dia a dia, e tem o conhecimento científico. Como o professor Carlos Chitton fez, um requerimento ao secretário de Transporte, solicitando todos os decretos e todas as leis que regulamentam, como nas próprias palavras dele, nós estamos chegando agora, não participamos de outros tempos. E mesmo se tivesse participado de outros tempos também, não saberíamos também todas as leis de cor. Então, acredito que, para não agirmos empiricamente e prejudicar uma categoria enorme como é dessa de trabalhadores, não agirmos pelo impulso e nem pela pressa, eu acredito que a gente tem que sair desse momento de emoção, ir para casa, refletir, pesquisar, saber o que está na lei e o que não está. Como já gerou controvérsias aqui, o Duda escreveu uma coisa no papel aqui, tudo bem, está embasado em cima de artigo científico, em cima da lei. O Sandro já puxou no celular ali, já achou outras leis ali. Então, qual lei está certa? Será que é a do Duda? Será que é a do Sandro? Eu acredito que tem que ter o quê? Haver uma discussão entre poderes. Chamar quem é de direito, como o Lisandro falou, chamar a prefeita, vamos pegar a opinião do Dr. Paulo, que é o jurídico da casa, vamos consultar o advogado da cooperativa, vamos consultar diversos setores, vamos em outros municípios, conversar com outros secretários, vamos dar tempo ao tempo. Não adianta a gente chegar aqui e querer resolver as coisas do dia para a noite. Até agora não estamos tendo paciência com a luz? Com o asfalto? Vamos ter mais um pouquinho de paciência, vamos pensar. Não precisamos mudar as coisas do dia para a noite. Vamos pensar, vamos raciocinar. Por isso que já vou até declarar meu voto. Meu voto é não contra essa moção, só que como já foi falado, a moção é apenas uma indicação. Se vier o decreto de lá, nós vamos ter que tentar peitar aqui, barrar, ver o que dá para a gente fazer. Mas meu voto, já declarando meu voto é não, e vamos pensar, vamos ter paciência. Vamos pensar, porque esse pessoal que está ali, não conheço todos que estão ali, conheço alguns, mas sei de alguns que já estão aí há mais de 20 anos, desde a época que era uma piruinha, carregava os passageiros lá em cima no motor quente, adaptava um banco lá, depois apertava uma alavanca que abria a porta para economizar cobrador. Então, a população que tem uma história a contar, é ou não é? Ninguém está aqui do nada, ninguém chegou de papagaio de pirata e está entrando aqui. Então a gente tem que ter um respeito com essa categoria também, que foi batalhadora e que vem brigando, e que vem sofrendo. Nada é fácil para eles. É imposto que tem que pagar, é imposto territorial, é pneu que é caro, é óleo diesel que está caro, é mecânico. Cada dia que vai, cada vez mais são exonerados. Aí tem gente que acha que é só lucro. É o que eu sempre falo também para os outros. Sempre o emprego do outro é melhor do que o meu. Você olha o outro trabalhando, você não sabe o que aquele cara está sofrendo ali. O que ele tem que pagar, o que ele tem que sofrer, o que ele tem que ralar. A hora que ele tem que acordar, a hora que ele chega. Às vezes chega, tem que lavar o carro, tem que ir comprar pneu, tem que levar na oficina. Então, sempre o emprego do outro é melhor do que o meu. Então, vamos com calma. Já vou declarar meu voto é não essa moção. Como falei, moção é apenas uma indicação, como já foi dito aqui. Mas vamos devagar com a dor e vamos raciocinar. Obrigado. Mais algum vereador? Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Santana. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadora Márcia, público presente, internautas, boa tarde, né? A minha posição referente ao assunto em pauta, eu já tenho em mente, né, já até declarei aqui anteriormente, né, eu sei da dificuldade, como bem falou aqui o Fábio, né, dos permissionários aí, do pessoal, os pirueiros, carinhosamente falando, mas assim, pessoal, nós temos que nos atentar, que assim, são pais de família, né, como bem dizemos aqui, tem muita gente por trás de tudo isso. Só que, além de tudo isso, nós temos as pessoas que utilizam o transporte. Eu já fui pirueiro em São Paulo. Fui pirueiro clandestino em São Paulo. Tá? Eu fazia a linha Valo Velho e Moema. Então, era muito dificultoso. Era polícia, era ladrão, entendeu? Então, era complicado.
Mas assim, eu já senti na pele, então posso falar com propriedade que eu senti na pele o que é ser pirueiro. E assim, eu gostei muito do que você disse, Fábio. Parece que o assunto é referente a ir no mercado fazer uma compra. Você pega o dinheiro, põe no bolso, vai lá e compra o que for necessário, né? E não é bem assim. O negócio é muito mais complexo, é muito mais sério. Aí eu vou pegar a fala do meu nobre presidente, Agildo Bacelar, que ficou durante 8 anos aqui nessa casa, sofrendo, tentando fazer alguma coisa de bom para a cidade, e sempre foi voto vencido. Ele, juntamente com o Miro, na época, não sei se mais alguém, né? E eu acompanhei algumas sessões. É difícil, né? Você tirar leite de pedra é bem difícil. Foi o que aconteceu com o Agildo Bacelar, que hoje, graças a Deus, está numa posição melhor, né? Governo, e sei que preza por uma melhor cidade, que a carreira dele, eu acho que não encerra aqui, né? Como político da cidade, espero que ele alcance aí os seus ideais políticos, né? Voltando ao assunto, eu bati muito aqui, referente, assim, quando eu estava fora da política, né? Por que não dar oportunidade para as pessoas da cidade e sim trazer, por exemplo, eu vou colocar o engenheiro de fora, estou só dando exemplos, tá? Não é o caso. O engenheiro que está aí hoje é o meu amigo Marcos, que é um engenheiro competente. Então, estou usando, assim, o secretário de Meio Ambiente tem que vir do Taboão, o secretário de Obras tem que vir de Barueri, o secretário de Jurídico tem que vir de Campinas, tal. Por que não dar oportunidade para as pessoas que são aqui da cidade, que são filhos da cidade, né? Que nós aqui nos sensibilizamos com a situação, né? Como eu bem disse anteriormente, amanhã eu vou encontrar com esse pai de família, e assim, viu, o vereador Duda acabou saindo aqui, e eu quero frisar que quando eu falo pai de família, porque é pai de família como eu sou também pai de família. Então, eu sempre vou enfatizar o pai de família, porque eu tenho filhos jovens, eu sei o tanto que é custoso, tá? Você ter um filho jovem, você manter na escola, você tentar inserir numa faculdade, né? E levar o pão de cada dia para casa está difícil. Você vai no mercado com R$100, você não consegue comprar um café da tarde, às vezes dependendo do tanto de visita que vai na tua casa. Então, assim, eu fui anotando algumas coisas, né? E como bem disse o Lisandro, a lei existe em 2002. Aí agora, tipo, a toque de caixa, vamos mudar, né? E vamos fazer a licitação. Como eu estava falando das pessoas que vêm de fora, hoje eu entendo, e não estou desmerecendo em momento algum a Copertaeg, em falar que, e também não vou ser omisso e não dizer que se for abrir uma licitação, né, hoje, para um trabalho de transporte da cidade, que vocês vão ganhar. É uma utopia, porque o cara vem com empresa, ele vem com patrimônio lá de 4, 5 milhões, que ele vem com ônibus 2014, 2015 até 2016, entendeu? E aí? Tá certo? Só que, pessoal, eu falei na reunião do Cipó, estava eu, o vereador Lisandro, o vereador Carlos Chitton e o vereador, meu amigo Douglas. Nós temos que nos adequar, tá? Nós temos que melhorar, tá certo? Eu acho que a grande maioria dos que aqui estão, vereadores, representantes do Legislativo, estão do lado de vocês. Mas, como foi bem dito também, daqui a pouco vem a ordem de lá, tá certo? Por que algumas pessoas falam, criticaram o juiz, porque o juiz acabou se intrometendo nas festas de Imbuguaçu, e acabou intervindo para não acontecer a festa, criticando. Critica, mas não sabe o que está falando. Quando o Ministério Público entra, quando o Poder Executivo e Legislativo, ele não fiscaliza e ele não toma partido do que teria que tomar, tá certo? Aí entra o Ministério Público e eu acho que corretíssimo a atitude que vem fazendo tanto o Judiciário como o Ministério Público, no sentido aí das prefeituras, né, de fiscalizar. Então, não vai ser diferente aqui em Imbuguaçu. Tá certo? Referente a tantas reclamações, o Executivo não resolve, o Legislativo não resolve, aí entra o Judiciário e o Ministério Público, né? Que aí, quando a mão vem de lá, a mão vem pesada. E aí tem coisa que juridicamente não dá para discutir, né? Quando vem de lá, vem bem embasado. Então, pessoal, eu, assim, como vereador, amigo de vocês, eu posso falar que sou amigo de todos os pirueiros aqui, nunca tive problema com nenhum.
eu peço encarecidamente, vocês têm que se unir, tá certo? Vocês têm que se unir mais, vocês têm que lutar por uma causa. Qual que é a causa que vocês têm que lutar? A causa pirueiro, a causa permissionários, tá certo? Eu costumo usar o exemplo da Guarda Municipal. Eu sou inspetor de carreira da Guarda. Todos os guardas me amam? Não, de forma alguma. Só que tem que aturar um ou outro, pelo menos naquelas horas que estão juntos. Se vocês estão aqui, reunidos hoje, para lutar por um objetivo, que é manter o serviço de vocês, que é manter o pão de cada dia, da onde vem? Da perua, do trabalho de vocês. Então, vocês têm que se unir, tá certo? E assim, o apoio aqui desse vereador que vos fala, os senhores terão o apoio do que for preciso para defendê-los, porque, volto a falar, entre Copertaeg e cada um de vocês que eu conheço aqui, e uma empresa de fora que já é rica, que o patrimônio já é estrondoso, eu prefiro ficar com vocês, tá certo? Eu prefiro ficar com vocês e defendê-los aqui. E vamos assim, como bem disse aqui o vereador Lisandro, o Fábio, vamos nos unir, vamos ver onde precisa melhorar. O poder público abandonou, como bem disse o meu amigo Agildo Bacelar aqui, o presidente dessa casa. O poder público foi omisso em vários setores, inclusive na fiscalização do serviço de permissionário de pirueiros em Bugaçu, tá certo? Esse serviço tem que ser fiscalizado pela administração pública, pelo executivo, tá certo? Por quê? Como disse o Lisandro, na hora que precisar fazer uma autuação, tá certo? Fazer uma suspensão, fazer uma advertência, vai ser feito. Outra coisa que eu acho essencial, uma ouvidoria independente, tá? Uma ouvidoria parcial não funciona. Uma ouvidoria, que a prefeita nomeie uma pessoa, o Geraldo, que é o secretário de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana, nomeie uma pessoa séria, né? Uma pessoa digna, a ocupar esse cargo de ouvidor para ouvir as reclamações da população. E é essencial, viu, Lisandro, vereador Lisandro, a audiência pública, vamos escutar os dois lados, né? E vamos assim, eu como comecei lá no Cipó com vocês, e vamos até o final. Vou pedir que o nobre presidente também nos ajude no sentido aqui de nós organizarmos aqui reuniões, tá? Para a gente tratar a respeito disso. Eu acho que a licitação aqui, eu acho que é o último a ser discutido aqui, tá certo? Eu acho que assim, eu como vereador eleito, começando os trabalhos agora, por obrigação eu tenho que dar uma oportunidade aos senhores, tá certo? Eu acho que é a minha obrigação como legislador que fui eleito, de dar essa oportunidade. E aí, com o tempo, é assim, é a mesma coisa lá o guarda, eu puxo a orelha uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Não deu, é melhor eu fazer um documento para ele ser suspenso, do que amanhã ele fazer uma atrocidade, ele cometer um crime muito maior e não ter como voltar atrás. Então, assim, eu acho que a oportunidade tem que ser dada aos senhores. Se depender desse vereador, nós vamos caminhar junto, tá? A luta vai ser árdua? Vai ser, mas nós vamos nos adequar, porque sem luta não há vitória, tá certo? Então é isso que eu queria falar, presidente. Obrigado pela oportunidade. Mais algum vereador? Essa palavra, presidente. Com a palavra, vereador Douglas. Boa tarde a todos, boa tarde, público presente, senhores vereadores, senhora vereadora, aos internautas. Eu começo essa minha fala, né, de antemão, na sessão passada que nós estávamos aqui e foi colocada em pauta a moção do nosso decano aqui da casa, o vereador Duda, e naquela ocasião eu já me pronunciei totalmente contra essa moção, não contra a pessoa do vereador, não tem aqui pessoalidade nenhuma com ele, até porque eu respeito, né, e não me canso de falar. O vereador, para ter 4 mandatos nas costas, é porque ele tem, né, alguma coisa de bom. Né, 4 mandatos, um atrás do outro, não é 4 meses de mandato, ou 4 anos de mandato, é 4, um atrás do outro. E como mais velho da casa, eu entendo também a preocupação dele com a população, entendo a preocupação dele, e o denominador comum onde ele quer chegar, né, que é o bem maior. Qual que é o bem maior? Já disse aqui, há minutos atrás, é a população. Porque a população ela não pode pagar a conta, né, de repente um transporte mal feito,
ou porque tem 2, ou 3, ou 4, ou meia dúzia, ou 10, ou de 100% tem 20% que não atende a população do jeito que é para ser atendida, a população não pode pagar essa conta. Como eu vi aqui o vereador Duda citando os idosos, né? E aí, lógico, com certeza que você não pode pegar, passar e deixar um idoso na rua, porque ele é carteirinha. Então, vereador, esse vereador que está aqui verbalizando, entenda o seu ponto de vista, quero deixar claro para o senhor, não tem nenhuma pessoalidade com a pessoa do senhor, né? Nenhuma. E aí, eu quero deixar uma coisa clara aqui, que eu me lembro, eu era, acho que adolescente na época, eu tenho 39 anos de idade hoje, então, há 20 anos atrás, não era adolescente, né, mas já era um rapaz, ainda era solteiro, me lembro muito bem que tinha um problema crônico, né, transporte sempre foi um problema, assim, que é para ser resolvido na nossa cidade. E tinha um problema, hoje, o transporte naquela época, 20 anos atrás, era bem pior, mas era bem pior porque tinha uma empresa aqui que todos vão lembrar disso, que eu vou falar, que era a Independência. Era bem pior, era muito pior, era uma dificuldade terrível a Independência. E aí a população sempre ficava na mão, sempre ficava no ponto, não tinha ônibus, não tinha horário, era um transtorno assim que não dá nem para imaginar. E aí o que aconteceu? Eu me lembro que começaram a aparecer algumas peruas e tal, e aí a população, opa, que é isso, rapaz, vou ficar esperando essa carcaça da Independência, não. Vou ficar esperando esses camaradas da Independência, não, esses camaradas ruins de serviço, que não respeitam a população. E naquela época, opa, na época era o Maguila que começou, Tiozinho, o próprio Aronil, o próprio ET, que é o Evandro, Bandite, finado Bandite, né, que não se encontra mais entre nós, e outros, e agora, eu não me lembro, nem quero me lembrar. E naquela época, a população começou a aderir a esse transporte alternativo, porque era um transporte que era mais rápido, que atendia a necessidade da população naquele momento. E de lá para cá, o que aconteceu? Se passaram exatamente praticamente 20 anos. E aí eu pergunto para os senhores vereadores, para o público presente, para os senhores internautas, depois de 20 anos, não serve mais? Então, nós temos problemas no transporte alternativo, não serve mais. Então, agora, com todo respeito à moção do vereador, piscar de olho, sem ter uma comissão, como disse bem o meu nobre para aqui, o vereador Sandro Social, sem ter uma audiência pública, né, sem ter uma conversa, como disse bem o vereador, amigo pessoal Santana, GCM, do nada, nós vamos pegar e vamos entrar com o certame licitatório, como disse bem o vereador Lisandro, o doutor Lisandro, não é? Operante do direito. Então, na minha opinião, senhoras e senhores, essa moção, com todo o embasamento do vereador Duda, que ele pesquisou a lei, foi lá no decreto, e aí, o que é interessante no parlamento? É o diálogo. Ele foi lá, pesquisou o decreto, pesquisou a lei, leu aqui alguns artigos da lei, alguns incisos da lei, e aí veio o vereador Santos também pesquisou uma outra lei, e aí ficou uma situação que também é cabível, dúbia, que também é cabível aos permissionários trabalhar do jeito que eles estão trabalhando. Haja vista que o vereador que me antecedeu aqui à tribuna, o vereador Lisandro, o doutor Lisandro, ele citou aqui algumas cidades, também trabalham igual vocês, pode não ser perfeita, pode ter defeitos lá também, mas que está trabalhando igual vocês. Então, eu sou totalmente contra essa moção, não ao vereador, que eu entendo a preocupação dele, entendo. Haja vista que aqui temos 13 vereadores, e os 13 não pensam da mesma forma, cada um tem um pensamento, mas o que eu estou entendendo aqui, que é para o bem da população. Entendo e respeito a moção do vereador Duda, mas sou contra. E queria comentar aqui alguns itens aqui. Tem 6 carros, de 6 permissionários, que trocaram os carros, investiram. Como que fica esse... Né, estamos usando o termo aqui de pai de família, né, de trabalhadores, que vocês são trabalhadores. Né, o vereador Lisandro frisou bem aqui, por causa de 10... 140, 180, que são vocês hoje lá, não pode pagar. Mas é claro que quando um permissionário faz alguma coisa de errado, é a classe toda que paga. Às vezes o munícipe ele não tem preocupação de pegar a chapa do carro, de pegar o número, de pegar o itinerário, e aí ele generaliza. É o pirueiro,
é o transporte alternativo. Não é o pirueiro, é o carro 2, é o fulano de tal, é a linha tal, foi ele que deixou o velhinho lá na rua, foi ele que não parou, né? E aí tem 6, que eu tenho ciência, até porque conheço praticamente todos lá no transporte alternativo, que trocaram de carro agora, que está com uma Bíblia desse tamanho. E aí, se a gente toma essa atitude dessa moção, que na minha opinião é uma moção totalmente descabível para o momento, volta aqui e falar, não é o vereador, é a moção. Como é que vai ficar esses 6 pais de família aí que já investiram? Já tenho ciência que tem mais 6 ou mais 8 que vai trocar o carro agora também. Como que vai ficar esse pai de família? Como que vai ficar esse pai de família, a família? Porque, bem disse aqui o vereador Fábio, nós estivemos num evento que o senhor juiz William de Direito estava, e ele citou bem isso. Às vezes, por causa de uma... O vereador Elisandro também estava, o vereador Santana também estava, o vereador Chitão também estava. Às vezes, por causa de uma fala errada, de repente, de uma educação mal dada, de um tratamento errado, pode se tornar uma bola de neve. Aí o pai perde o emprego, o filho começa a passar necessidade, o pai não consegue mais pagar a escola do filho, o pai não começa a colocar comida de casa, o filho vai fazer o quê? De repente vai roubar. Ah, mas o senhor está saindo do tema. Não, isso é verídico. Isso é verídico. Então nós temos que pensar em tudo, num todo. Temos que pensar lá na frente, o que pode, que transtorno que pode trazer para essas 200 famílias aí. Mas venho aqui e reafirmo, a população, ela não pode pagar essa conta. Como bem disse, né, estou usando aqui os vereadores, eles me permitem aqui usar o nome, o vereador Santana, que me antecedeu, o vereador Lisandro, na outra fala que ele teve na outra sessão, só se for em um último caso, só se vocês, que eu entendo que não é essa a intenção de vocês, não quiserem trabalhar corretamente. Segundo passo, eu não sou muito de ficar em Facebook, internet, mas às vezes eu gosto de ficar olhando, às vezes curiando alguma coisa e gosto de ficar passando o tempo. E aí, só para deixar claro, não quero aqui desmentir ninguém, né? Eu vi uma live do vereador Duda, que eu até me interessei, porque ele tocou um cavaquinho e tal, né, e músico, né, de excelência que ele é, diga-se passagem, né, ele domina bem o instrumento, até porque eu sou músico também, e sei analisar quando o músico ele tem a dominação do instrumento. E aí ele citou uma frase, que eu não estou aqui desmentindo ele, talvez ele não tenha essa informação, mas eu quero aqui passar para ele de antemão, sobre o seguro dos pirueiros, que não tinha seguro, que os carros são todos sem seguros, e aí cai uma preocupação. Então, o que eu quero aqui retratar? Porque, às vezes, uma fala que você faz, às vezes, sem ter a informação correta, não que o senhor não se preocupou com isso, mas, de repente, a informação veio errônea para o senhor, né? E aí passa para a população, porque você está no meio de comunicação, né? Numa live, numa rede social, que os pirueiros são irresponsáveis, e não é bem a verdade desse jeito. Não é assim. Haja vista que o presidente dessa casa, o senhor Agildo Bacelar, a qual eu tenho muito respeito, não é? Pelo vereador que é, pela pessoa que é, pelo homem que é, e que como se porta, na outra sessão, ele mesmo aqui se antecipou e disse, olha, eu quero parabenizar o secretário de Segurança, Transporte e Mobilidade, é isso? Douglas, permite uma parte? Claro, vereador. Eu gostaria, então, que a gente fizesse, até porque eu não quero subir aí e ter que a gente discutir essas questões, porque nós estamos nos relacionando bem. Eu gostaria de solicitar um requerimento para ver se eles têm seguro coletivo da cooperativa e se eles têm seguro individual, que isso é importante, é uma informação importante. Tem como nós pedimos isso, senhor presidente? Para a gente fazer esse... Não, a gente vai fazer um requerimento, que é melhor, que a gente já pega todas as informações vindo da secretaria. Eu pedi, seguro coletivo e seguro individual de cada permissionário, por gentileza, senhor presidente. Fala com o secretário, ele vai redigir o requerimento solicitando informação ao secretário, essa dúvida, né? Ao secretário de Trânsito, Transporte e Mobilidade para que envie essa casa a cópia, né, dos seguros, assim solicitado pelo vereador. E também, Douglas, depois eu vou pedir para E dando continuidade ao raciocínio, está certo, vereador, estamos aqui para isso, e o que for certo, o senhor pode ter certeza que o senhor vai contar com o apoio desse vereador. E, então, fica uma coisa, né, uma situação difícil, porque hoje o meio de comunicação está muito influenciável. E aí passa, né, a imaginar-se que os permissionários são
uma cambada de responsável, porque o camarada começar a fazer um transporte público na cidade, sem seguro nenhum, seja obrigatório, seja coletivo, seja deles mesmos, aí vocês estão pedindo para ir com o pescoço para a forca, né? É para ser burro demais. Douglas, permite uma parte também? Sim, querido. E aí eu retorno e insisto naquilo. E se tivessem rodando assim, de quem que é a obrigação vou chegar lá, de tirar vereador. da rua? Da secretaria. Concordo plenamente com o senhor. Então, só essa questão, não nada contra o vereador, eu acabei de dizer, porque eu respeito, né, o vereador muito, e tem esse cuidado, eu tenho esse cuidado de falar sempre com respeito, porque aqui é um parlamento, é uma casa de leis, né, eu não vim aqui para brigar, para sair na mão com ninguém, eu vim aqui para discutir os problemas da cidade, é isso que eu vim aqui, para discutir, para tentar, junto com os colegas, com os pares, alcançar a solução adequada para todos, não é? Então, só para deixar claro essa parte do seguro, próprio permissionário aí, o senhor Daronil, né? Acabou de mostrar ali, mas o vereador pediu via requerimento, então o senhor já vai preparando lá, porque a secretaria vai pedir, e se não há o que temer, não há o que esconder, tem que mostrar. Se tem, já, né? Aquele velho ditado, né? Nem vou usar. Quem não deve não teme. Não, infelizmente não. Eu solicito ao público presente, né, nesse momento, não se pronuncie. Muito obrigado. Peço desculpas, mas nesse momento não. Até porque, senhor Danonil, né? Então, segundo o regimento interno da casa, o senhor tem que vir aqui, né, e falar sobre o assunto que o senhor quer falar, pedir uma solicitação uma semana antes, né, da sessão, e o senhor pode ter a oportunidade de falar. Assim, de supetão, não cabe ao senhor agora entrar no mérito da questão, até porque o senhor é parte do processo. Então, o senhor fica aí no lugar onde o senhor está, que fica aí. O processo que eu falo, né, é parte da situação que está sendo, né, resolvida. Então, o senhor aguarde aí no seu canto, que é a melhor coisa que o senhor faz, por enquanto. Então, voltando ao assunto aqui, senhores e senhoras, né, essa questão do seguro, uma questão que o vereador Duda, decano da casa, como bem disse, né? Vamos pedir o requerimento e vamos saber se está em ordem, vereador. A pólice, vamos saber se está em ordem, corretamente. E aí eu queria fazer uma... Pessoal, vocês não me estranhem não, porque eu sou assim, eu sou meio sistemático nessa parte, porque quando uma pessoa fala, minha avó sempre fala para mim, Douglas, que você bem lembrou, que eu acho que a população não sabe, era até uma dúvida minha, não sei se o Elias está aí, que eu li no regimento sobre esse uso da tribuna pela população. Outro dia um negócio lá e não estava atualizado. Como o Douglas bem informou, o procedimento é esse. Se inscreve, fala o assunto que quer falar e abre o espaço durante a sessão, antes da sessão, Tem que vir, tem que fazer uma inscrição. Eu acho importante o uso da tribuna pela população, acho importante divulgar isso do jeito que você falou, porque também, se bem que no caso deles seria nas audiências públicas, né, que daí eles teriam voz para debater mesmo, né, colocar a situação deles e a gente colocar a nossa, etc. e tal, mas bem lembrado, viu, Douglas, do uso da tribuna pela população. Sim. E dentro dessa minha fala, eu quero verbalizar, se eu não estiver enganado, aquele senhorzinho que está ali atrás meio, que o senhor colocou ali, se não me engano, se não me fale bem a memória, se não estiver ficando já, o seu Damásio, né? Então, eu queria aqui fazer até uma menção ao seu Damásio, ali está um exemplo, ali, né? Presidente, só 2 minutos para mim terminar, presidente, eu peço para o senhor. Ali está um exemplo de um permissionário, de um homem que trabalhou, sim, eu lembro que na época eu era chefe de trânsito e transporte da cidade, do município, e era um homem correto que trabalhava, com educação, criou os filhos, né? Está aqui hoje, não está mais exercendo, porque eu não vi ele mais aí nas peruas e tal, mas foi um exemplo de permissionário, uma pessoa que sempre trabalhou e tratou bem as pessoas. Então, pegando o senhor Damásio como exemplo, a gente percebe que não é esse monstro todo, os permissionários são esse monstro, essa aberração, que não vai dar para resolver, que, olha, acabou, não. Volto aqui a frisar, o bem maior é a população, o bem maior é os munícipes. Então, eu acho que o diálogo, né, como disse aqui o vereador Fábio, bendito vereador, né, porque para algumas coisas não tem pressa. E por que exatamente nesse caso dos permissionários tem que ser agora? Aí é lei, lógico, eu entendo o vereador, entendo, e não quero criar polêmica com ele aqui de maneira nenhuma, mas eu entendo que tem que ser discutido,
né? E é claro que a prefeita, ela tem na prerrogativa dela, que se essa moção aqui não vai passar, que não vai passar hoje de novo, eu tenho certeza que não vai passar, e pode vir lá via prefeita, né? E como disse bem o vereador, a prefeita pode vir aqui, tomar isso, aquilo, outro, tal. Lógico, ela tem prerrogativa dela, nós temos a nossa, e eu acredito na prefeita Maria Lúcia, que é uma mulher de senso, de caráter e de postura, que jamais, mas jamais, pelo pouco tempo que eu conheço da prefeita, ela vai fazer um absurdo desse, mandar alguma coisa da goela abaixo, falar, eu quero que tire agora, sem primeiro conversar, sem primeiro sentar, sem primeiro ouvir, sem primeiro discutir o problema do transporte alternativo, que é um problema de todos nós, afinal de contas, todos nós moramos aqui em Bugaçu, né? Os permissionários, eles moram aqui, eles votam aqui, e através deles, indiretamente ou indiretamente, gera outros empregos. Quer ver um exemplo? A perua do pirueiro tal aí, ele furou o pneu, ele vai arrumar onde? Lá em São Paulo? Não, ele vai arrumar aqui em Bugaçu. O borracheiro vai ganhar com isso. O borracheiro vai ganhar com isso. O diferencial quebrou, o motor travou, não sei se é o professor ainda que mexe com isso, o professor vai ganhar com isso, que está instalado lá no Cipó, o professor vai ganhar com isso. O pirueiro não vai pegar a perua e vai arrumar em São Paulo, não, ele vai arrumar aqui. Outra coisa, as famílias que trabalham, que dependem, e quando chega ao final do mês que tem o seu dinheiro, eles vão gastar onde? Lá em Las Vegas, lá em Amsterdã, na Holanda, lá em Roma, na Itália, lá em Londres, na Inglaterra. Não, gente, vai gastar aqui, vai gerar o comércio aqui. Então, tudo isso, eu só quero dizer isso, volto a falar com todo respeito ao decano da casa, quero deixar bem claro aqui, mas Douglas, você tem medo do Duda? Não, tenho medo, tenho respeito, porque para chegar onde ele chegou, tem que respeitar, são 4 mandatos, então ele tem, questão de relevância, presidente, 1 minuto só, ele tem essa prerrogativa de fazer essa moção, ele tem o pensamento dele, mas não cabe, porque entra o lado do ser humano, entra o lado dos pais das crianças, das familiares. De manhã estava mais cheio aqui, eu vi crianças aí chegando com o pai, com a mãe. Né? Então, vamos tentar, pessoal, né? Eu peço aqui os vereadores que votem contra a moção, nada contra o vereador, e vamos tentar resolver isso de uma forma amigável. Né? O vereador Chiton disse bem, eu lembro, nós estávamos lá no Cipó, eu, Chiton, Lisandro e o vereador Santana, quando hoje não tem uma fiscalização. O munícipe ele é maltratado, o senhor Tupete. E aí ele vai reclamar para quem? Para mim? Para mim, para o Santana, para o Lisandro, para o Duda. Por quê? Porque não tem uma ouvidoria, hoje não tem um órgão competente que responda o questionamento desse munícipe. Hoje, quem que é o fiscal do alternativo? É os próprios fiscais da cooperativa, está errado. Como disse o vereador Lisandro, e olha, eu quero aqui fazer menção ao secretário-geral, que é uma pessoa de fino trato, muito educado, uma pessoa bastante sensata, bastante consciente no que fala, nas palavras, mas a responsabilidade não é que saiu da Simultrans, nós temos que sentar com ele, conversar com a prefeita executivo, secretaria, e voltar a fiscalizar. É por isso que está tendo essas desavenças, final de semana o horário não está adequado, está faltando horário, está faltando carro, está faltando fiscalização, e aí gera esse transtorno todo. Mas eu acho que se a gente sentar, conversar, até mesmo o vereador Duda, convido o vereador, junto comigo, com o Santana, com o Lisandro e com o Chiton, temos que fazer lá uma conversa com o presidente da cooperativa, lá, com os permissionários, com todos os permissionários, vamos lá conversar, vamos ver o que está acontecendo. Na audiência pública que tiver, a população, o senhor vai estar presente, vamos sentar, vamos conversar, convido o senhor para tentar nos ajudar, vereador, o senhor como mais antigo nessa casa, achar uma solução que não seja a solução tão drástica, nos ajude nisso aí. Eu peço para o senhor, encarecidamente, com humildade, que o senhor nos ajude a resolver essa situação de uma outra forma. Eu sei que o senhor está amparado aí num num decreto, numa lei, mas vamos trabalhar em conjunto, vereador. Esse vereador que nos fala, convida o senhor para, junto com nós, resolvermos essa situação, sem ter que ter essa dor toda, vereador. Até porque, vereador, nós sempre tivemos uma oportunidade na vida. O senhor já teve mais uma oportunidade, eu já tive mais uma oportunidade, e todo mundo merece uma segunda chance. Não merece? Não, o que o senhor acha? Merece ou não? Não, responda aí. Merece ou não? Eu acho que, além de tudo isso, o povo também merece ter uma chance também. Sim, não. O povo como se diz, é o mais interessado. O povo não pode ser afetado com isso aí. Eu estou perguntando para o senhor se os permissionários merecem uma segunda chance para melhorar.
tirando a chance dos permissionários aqui. Não, mas não, eu estou apresentando uma moção mas só. Sim, eu entendi, mas na sua concepção, merece uma segunda chance ou não? Claro que merece, como todos nós merecemos. É Claro isso que merece, aí. como não? O diálogo nessa casa, aqui é uma casa de parlamento. E o vereador, mais uma vez, ele mostra que com jeito, com conversa, né? A gente pode trabalhar junto nisso, inserir ele no contexto e trabalhar junto. Senhor presidente, obrigado pela paciência, obrigado pelo tempo. Desculpa os nobres colegas que passei aqui do horário. E o senhor, como sempre, um gentleman, um cavaleiro com a minha pessoa. Senhor presidente. Mais algum vereador, Só por gentileza? para mim encerrar minha fala, senhor presidente, só vou apresentar uma prerrogativa aqui importante, para deixar na reflexão dos senhores aí. O senhor vai pela falar liderança. como, vereador, por gentileza? Pela liderança durante 5 minutos. Obrigado, vereador. Senhor presidente, vereadores, público presente, internautas sintonizados, né? Bom dia a todos. Boa tarde já, né? Só lembrando, para deixar bem claro que aqui, isso aqui é uma moção que ninguém está aqui para tirar a oportunidade de ninguém. Eu gostaria de deixar na reflexão dos senhores vereadores e solicitar um requerimento, Bacelar, a respeito da bilhetagem, né, eletrônica do município, que hoje a população, o Daronil bem sabe disso, reclama que às vezes tem 500, 1.000, 1.500 na carga e tem que passar de 30 em 30 minutos uma pessoa só. Se pegar eu e você, e eu ter que sair lá do Cipó Guaçu para vir até aqui o posto de saúde de Imbuguaçu, eu tenho que passar um bilhete só, esperar 30 minutos e passar o outro. A prefeita parece que quebrou um decreto, fez uma resolução, não sei, que postaram até na internet, e segundo informações que eu tenho, as catracas não estão liberadas. Se eu estiver mentindo, o Daronil pode me corrigir, que eu dou todo o espaço para ele me corrigir aqui agora, e dou até a palavra para você. As catracas não estão liberadas, só pode passar um... Vereador, o senhor me permite? O senhor Daronil, eu peço desculpa, o vereador Duda falou que dá a palavra. Não tem isso. Não, mas a gente conversa nos bastidores aí, Daronil, numa boa, né? Que não está liberado. Não está liberado. Vamos falar a nível de população. Nós falamos dos pais de família, é importantíssimo todos os pais de família, os 200 pais de família que aí se encontram, né? Só que também nós temos que falar da população que tem os seus vales transportes carregados, os seus cartões, e de repente eles não podem usar porque a catraca ela não disponibiliza para que você use isso na hora, e você tem que estar fazendo isso de 30 em 30 minutos. Segundo informações que nós temos da própria secretaria, conversei com o Geraldo ontem, Douglas, o Geraldo passou para mim que não está liberado isso aí. Se eu estiver enganado... O vereador, me permite uma parte? Sim. Então, referente a isso, eu também já conversei com o Daronil, porque quando veio essa resolução, sim, na verdade, assim, quando a pessoa ela vai e recarrega o seu bilhete, ela foi lá e colocar R$ 1.500, e ela quiser passar de uma vez, é direito dela. Isso está garantido em lei. Então, não tem na lei, nem na lei estadual, nem municipal e nem federal, a tolerância. Quando é o bilhete referente ao bilhete do trabalhador, o Vale Transporte, o Vale Transporte, na lei também não se tem tempo. Na lei do bilhete único, se eu não estou enganado, ele pode passar até 6 vezes. O bilhete único é quando tem a interlocução com outro município. Que é o bilhete único é de São Paulo, né? Ele vai e faz. Professora. Certo. Só que o que acontece? Quando ele é o transporte, quando ele é o Vale Transporte, então isso a gente conversou, quando o Daronil veio conversar com a gente, e eu falei para ele, olha, dentro dessa prorrogativa da lei, não se tem tempo. Se tem, um exemplo, você passar 6 vezes na catraca e tal, mas referente a isso, essa questão de liberar a catraca para passar tanto a pessoa que ela, vamos dizer, que ela recarregou, ela é o dono do dinheiro dela. Sim. Ela pode passar, inúmeras ela pode chegar vezes. e falar assim, Duda, entra aqui, eu vou passar para você. Renato, entra aqui, eu vou passar para você. Mas, eu acho que isso tem que ser resolvido imediatamente. Então, uma das principais situações que tem que ser resolvido por esse sistema é liberar a catraca para a população poder passar a mãe, o pai, a filha. Eu acho que vai ganhar dinheiro o permissionário que está lá e o cidadão também vai colaborar e as coisas vão acontecer. Então, eu não sei qual é a metodologia usada para poder ficar de 30 em 30 minutos, que é questionado por todo mundo, o companheiro Lisandro. Segundo item, né, vou respeitar, evidentemente, o voto dos senhores aqui, né, nessa moção.
né, o Douglas fez um discurso caloroso a respeito do senhor Damásio, lá da Ponte Alta, também conheço ele faz muitos anos, né, e jamais eu vou ter que ficar questionando a respeito disso, mas eu também conheço o sistema que opera no município há mais de 10 anos, ô vereador Lisandro. Eu conheço o sistema que opera no município há mais de 10 anos. E não generalizo as pessoas aqui, não. Eu queria que tivesse ônibus novo, eu queria que tivesse perua nova, eu queria que tivesse ar-condicionado para o povo poder usar, eu queria que fosse igual São Paulo, que o camarada passasse, entrasse dentro, tivesse o Wi-Fi, tivesse o ar-condicionado, porque a população de Embu-Guaçu merece o melhor transporte possível que há, né? Eu tenho que falar isso aí, evidentemente, mediante aos senhores, porque aqui ninguém, eu estou falando que vocês são monstros, por vocês não serem nenhum monstro, porque eu estou falando isso mediante aos senhores, eu estou tendo personalidade de discutir os problemas, como eu também tenho os problemas que a gente não agrada a toda a população, mas o mais importante de tudo é a gente entender por que foi mandado para essa Casa de Leis, que eu quero outro requerimento também, ô Gildo Bacelar, a respeito de uma lei municipal número 2.433, de 15 de 3 de 2011, a implantação e o gerenciamento de bilhetagem eletrônica, por certame licitatório, nós aprovamos nessa casa. Nós aprovamos um certame licitatório para bilhetagem eletrônica. Então, se houve um certame licitatório vindo de uma lei municipal 2.433, lei municipal, a Câmara aprovou o certame licitatório, é porque houve a necessidade de ter o certame licitatório naquele prezado momento, porque tinha o interesse de fazer a instalação das catracas nas determinadas vans da época. Existia esse interesse, inclusive por não ter regulamentação, Lisandro, outras peruas aqui da cidade não quiseram colocar sistema de bilhetagem eletrônico, nada obrigou, nem a Semutrans obrigava. Por quê? Porque não tinha regulamentação. Aí você vai para a rua, aí você pega aí o pessoal, por exemplo, você pega o seu Damásio, você vai lá para Ponte Alta, seu Damásio, estou parando aqui, está lá o bilhete eletrônico, aí você pega o tiozinho, não, aqui não tem bilhete eletrônico, tem uma faixa aqui que nós não quer catraca eletrônica, tem que ser no dinheiro. Então, tem que regulamentar essa situação. Eu quero chamar atenção nesse aspecto, defendendo o povo em específico, sem tirar a prerrogativa do pai de família. Do vereador, o senhor me pediu uma parte, eu concordo com o senhor. Não, eu concordo com o senhor. Só que o que nós estamos discutindo aqui... É a questão... que nós estamos discutindo aqui, a questão que o senhor está colocando, ninguém está falando em nenhum momento... Não, mas eu estou fazendo algumas prerrogativas do porquê da bilhetagem, sim, que fica de 30 em 30 minutos, né? Para eles corrigirem isso aí até. E é válido, eu concordo com o senhor. Para eles corrigirem. Eu quero um requerimento para a gente ver essa questão do porquê dos 30 minutos. Ô Duda, me permite uma parte. Sim, essa questão doutor. dos 30 minutos é um absurdo. Sim. Concordo, nós escutamos a uma reclamação aberração, lá, né? Mas aí que eu falo, Sim. a Semutrans, a secretaria, parece que baixou uma resolução, alguma coisa assim, que simplesmente não foi cumprida. Então, não foi E cumprida. Por quem? Não foi cumprida por quem? Não é que não foi cumprida. Por quem? Como é que você vai baixar? Ela não foi cumprida por quem? Não foi cumprida porque assim, você manda a resolução, simplesmente manda a resolução, não dá data, não dá prazo, entendeu? Então, Como é que vai ser? vereador, Por gentileza, vereadores, por gentileza, só um detalhe. A gente está relevando muitas coisas, eu principalmente, essa presidência está relevando algumas coisas, Sim. Pelo que já foi dito aqui, parte dos vereadores são novos e ainda não tem aprofundamento em relação ao regimento. As conversas paralelas, quem pediu a parte foi o vereador Lisandro, correto? O vereador Duda assim o permitiu. Vereador Douglas, entrar numa parte dele, conversa paralela, regimentalmente, não cabe. Ao mesmo ponto, se o senhor pedir uma parte ao vereador Duda, outro vereador entrar no sua parte, também não cabe. Detalhe, vereador Duda, o senhor, como experiente, sabe que os apartes, a concessão parte do senhor. Se o senhor não quiser conceder, é prerrogativa do senhor também. Então, vamos tá bom? Muito obrigado. continuar o debate. Peço desculpa, viu, presidente? Nesse prezado momento, eu não vou permitir a parte, que eu quero não perder meu raciocínio dentro disso. Então, eu gostaria, né, que uma vez que a moção não vai passar, independente dela passar ou não, eu gostaria do requerimento para nós tratarmos a respeito do certame licitatório aprovado na Lei 2.433, de 15 de 3 de 2011, quem é que opera o sistema, se houve certame licitatório, se houve concorrência na época, porque foi aprovado por essa casa e esse vereador aprovou. Segundo item, eu gostaria de saber a respeito da questão da bilhetagem, que de 30 em 30 minutos não é aberta, e eu gostaria de saber o porquê que essa bilhetagem não é aberta, porque a população reclama constantemente dessa questão de passar, como o Sandro explicou, né? Terceiro item, eu gostaria de saber a respeito, porque se tem a ideonidade de o pai de família poder trabalhar, que eu tenho certeza absoluta que todo mundo tem isso, que se existe, evidentemente, a pólice de seguro da cooperativa coletiva e individual também, que isso é importante, porque o camarada que está dentro do... Quem garante? Se eles tiverem, que eu sei que tem, mas não custa nada a Câmara Municipal estar por dentro de toda essa questão, até porque para defender os senhores de qualquer tipo de prerrogativa no sentido de reclamação e injustiça contra os senhores.
Que quem fala isso aí é a população, que chega dentro do próprio da perua, que não tem segurança, que não tem, que as condições são deterioradas. Então é assim, ó, eu sou a favor que nós tenhamos uma comodidade para a população ter ônibus novos. Se vier uma empresa de São Paulo e colocar ônibus novo, ar-condicionado, chamar os senhores para poder fazer parte dessa questão, quem vai ganhar é o município de Embu-Guaçu. É a população de Embu-Guaçu que precisa de um transporte mais adequado. Não dá para ficar mais rodando com Miracatiba, conforme o Douglas falou. A Independência teve que fazer uma movimentação, porque o povo do Cipó não aguentava mais a Independência. E hoje tem 3 empresas rodando no município, 2 empresas, Miracatiba e Raposo Tavares, que já está tendo problema com a Miracatiba aqui no município. E essas pessoas reclamam para nós que somos agentes políticos, nós temos que sim ter a parceria com os permissionários, é fato. Independente do camarada ser pai de família ou não, mas nós temos mais de 20 mil pessoas aqui em Embu-Guaçu que também são pais de família, que também precisa do sistema de bilhetagem liberado, que precisa de uma comunidade para poder rodar, até porque é uma concessão dada ao povo, aos senhores, para poder transportar o principal protagonizador dessa cidade, que é a população. É só isso que eu estou pedindo. Quanto à questão da moção, se os vereadores votarem a favor ou contra da moção, não vai mudar nada, entendeu? O pensamento que tem o Ministério Público de poder verificar isso aqui, o pensamento que tem a população e o pensamento que tem a prefeita, se ela quiser, cabe a ela ou não fazer. Eu também aposto na sensibilidade dela, mas eu aposto mais na sensibilidade da população, e até porque todos querem se adequar. Mas façam uma reflexão, senhores, deixar 30 minutos a catraca sem passar o bilhete é prejuízo para quem? Primeiro para o povo, mas para os senhores também. Porque se você chegar com 10 pessoas dentro da perua lá, para poder passar ali na coisa, eu vou passar 10 vezes. Vem, filha. Vem, tia. Vem, irmão. Quem vai ganhar são vocês. Então, tem que entender o porquê disso aí. Né? Se em São Paulo é liberado por tudo, não tem lei para isso. Então, assim, eu vou votar a favor dessa questão, né? Independente do que os vereadores falem ou não. Não quero perder a amizade com nenhum dos senhores. Se não passar, a amizade é a mesma com os vereadores. Se passar, a prefeita vai ver o que faz, mas o mais importante é a população de Embu-Guaçu estar contente do transporte municipal e que vocês também façam uma adequação e uma melhora no transporte, se isso não acontecer, que eu torço também para o bem-estar dos senhores aí. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Por nada, vereador. Com a palavra, vereador Carlos Chiton. Senhor presidente, só para dar o meu parecer aqui, e eu não quero ser redundante, porque todos os pares aqui já falaram, e foram bem enfativos aqui na fala, né? Nós temos que agir aqui com prioridade. Eu vejo que para agirmos com prioridade, antes dessa moção passar, antes dessa moção ser colocada, nós deveríamos nos atentar nos decretos que eu mesmo solicitei. Requerimento número 28. Vamos estudar os problemas que têm acontecido e que a população tem trazido para nós. O que é prioridade? A gente passar essa moção ou a gente, através da indicação que eu fiz, fazermos aqui uma audiência pública, que vão estar reunidos todos os lados, né, do processo, população, os permissionários, secretaria, nós aqui vereadores. Qual que é a prioridade? Ao meu ver, a prioridade é essa, que a gente consiga, o mais rápido possível, atender a população da melhor maneira possível. Nós já sabemos que existem problemas nesse transporte. A própria cooperativa, na pessoa do Daronil, que é o presidente, sabe desses problemas. Já estive com eles conversando. Ao meu ver aqui, humildemente falando, o maior problema da cooperativa é interno. São vocês mesmos cooperados, que não se unem, que não conseguem fazer uma coisa só. A briga interna é muito maior, e quem sofre as consequências é a população. Isso não pode acontecer. O que depender de mim, isso vai ser sanado. Hoje, ao meu ver, vereador Duda, essa moção ela não é relevante. Hoje. Mas eu não sei daqui a 90 dias, daqui a 120 dias, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. Porque nós precisamos agir com prioridade. Nós sabemos
que só pode passar a cada 30 minutos. Poxa, mas eu sou um pai de família, o único meio de locomoção minha é o transporte alternativo, a empresa me deposita lá, acaba sobrando no final do mês, mas eu tenho que vir para Embu-Guaçu, aqui para o centro, sozinho, porque eu não consigo passar o meu filho para me acompanhar lá do Santa Rita até aqui. O meu filho tem que pagar essa condução. Está errado. Está errado. Também não posso liberar a catraca para que a pessoa chegue lá e faça um esquema, porque a gente sabe que dentro do segmento existem pessoas de mau caráter, que vai descarregar aquele cartão lá e vai pegar o dinheiro e vai pôr no bolso. Isso também está errado. Então a gente precisa usar o bom senso. Quantas passagens a gente pode colocar por dia? Ou por hora? 5, 6, 8, 10, não sei. Isso a gente tem que estudar. Nós só temos um ponto de recarga para esses cartões. Está errado. 2, né, Darone? Um lá no Cipó e outro aqui em Embu-Guaçu. E aí a gente tem uma internet que é péssima. Haja visto aqui na nossa transmissão. Acredito que ninguém esteja vendo online. Porque vira e mexe a internet cai. Culpa da câmera? Não. Culpa da internet municipal. Então, às vezes cai o sistema lá, a culpa é de quem? É da cooperativa? Não. É do cooperado? É da população? Mas quem sofre é a população. Caiu num lugar, tem que ter um outro ponto de recarga. Tem que pensar nisso. Qual é a contrapartida da Copertaeg para a prefeitura? Qual é a contrapartida? Nós estamos falando aqui dos nossos abrigos, dos pontos de ônibus. Qual o ponto de ônibus? Me falem um aqui, ponto de ônibus, que esteja em estado usual, que dê para usar no dia a dia. Um ponto de ônibus. E eu não consigo ver. Um ponto de ônibus inteiro. Será que não pode ter uma parceria com a Copertaeg, pelo menos um ponto de ônibus por mês? Mas aí sabemos também dos problemas da cooperativa. Carrega os idosos e não existe uma contrapartida. Não existe um subsídio. Mas aí o doutor Lisandro falou que pode ser um benefício. Nós participamos aqui da audiência pública, da prestação de contas do terceiro trimestre do quadriênio. Dos 120 milhões arrecadados no ano passado, apenas 17 milhões foi de arrecadação própria. Espera aí, a gente não arrecada. E aí eu vou dar também, mas eu vou carregar de graça. Então a gente precisa acertar esses pontos. Existem pontos que estão errados. Né? Como que a gente pode cobrar aqui um transporte com um ar-condicionado, com Wi-Fi? Para mim seria cômodo, eu moro no Flórida, de frente para o ponto de ônibus. Viria aqui, ó, bem mais fácil, gastaria de repente até menos. Sendo que a gente não tem estrada para andar. Todas esburacadas. Culpa da atual gestão? Não. Acabou de assumir 60 e poucos dias. Tenho visto aí que está tentando fazer o máximo possível para melhorar essa situação. Mas hoje eu não posso cobrar um carro 2016 com ar-condicionado Wi-Fi, sendo que eu não tenho uma estrada para oferecer. Existem muitos pontos que precisam ser corrigidos. Muitos pontos. Eu, Lisandro, Santana, Douglas, o Andrezão não pôde ir por compromissos pessoais. Nós tivemos o convite da população para ouvi-los. É uma pena que nessa ocasião só teve a cooperativa lá, os seus cooperados. A população foi 3, 4 que foi. É uma pena. Eu espero que na audiência pública, que o nosso presidente vai chamar aqui, que esteja presente essa parte, esse segmento que é a população, que é o mais afetado hoje, que vem reclamar para a gente, mas no momento que precisa da sua representação, não tem. Nós sabemos que a população trabalha, que tem os seus afazeres, mas será que cada um não pode mandar um para essa reunião, um representante, para que fale em nome da população? Hoje aqui é só apenas os vereadores, por ser uma sessão ordinária, pode falar. Mas na audiência pública, os cooperados poderão falar, a população poderá falar, o secretário de Trânsito, Transporte e Mobilidade poderá falar. Como o Lisandro disse, eu não vejo outra prioridade nessa pasta que não seja a cooperativa. Nós precisamos urgentemente mudar. Mas, ao meu ver, a prioridade agora é a população. Na verdade, sempre foi, continua sendo, e a gente precisa agir de uma maneira mais rápida para que ela possa sentir já na pele. Opa, melhorou. A cooperativa não é tão ruim assim. Não adianta fazer igual fez o nosso secretário, que eu acredito que foi um equívoco da parte dele, ter lançado uma resolução, só que não deu um prazo. Como que eu peço para você usar óculos, sendo que eu não dou um tempo para você ir lá na ótica e comprar o seu óculos, mandar confeccionar o seu óculos, na medida certa para o seu óculos?
Não tem condições. Então a gente precisa fazer sim uma resolução. Os problemas que aqui citados, eu acredito que serão citados na audiência, o mais rápido possível, ela precisa de prazo. Qual é o prazo? 90, 120, 180 dias? Após esse prazo, sim, vereador Duda. Aí sim. Eu acho que aí nós temos até justificativas para poder falar, opa, está na hora de uma licitação. Está na hora da gente mudar. Foi dada a oportunidade. Ah, mas está desde 2002. Mas essa legislatura agora, 2017, 2020, esses vereadores que aqui sentam aqui hoje, estão preocupados com isso. Nós estamos preocupados com isso. E ouvindo a todas as partes, eu cheguei num consenso que dá para mudar. Pelo menos eu ouvi isso da cooperativa, ouvi isso da própria população, do próprio secretário. Existe condição de mudar. Então vamos dar a oportunidade, mas vamos dar prazo. Isso precisa ser rápido. A população já não pode mais sofrer tanto assim. Não temos nada na nossa cidade. Se a gente não tiver pelo menos um transporte de qualidade, fica muito difícil. Acho que era isso, presidente. Obrigado. Mais algum vereador que gostaria de fazer uso da palavra? Peço ao presidente, ao vice-presidente que sente a cadeira por um minuto, por gentileza. Mais uma vez, boa tarde a todos. Eu prometo ser rápido. O que eu gostaria de deixar bem claro aqui é o seguinte, da forma que está sendo dito, e tudo está dito, nós estamos falando, na realidade, de uma moção, né? Uma moção para ver uma situação. Mas, de qualquer forma, vamos lá. Para não ficar, para dar a entender que esse tema está vindo à baila agora, e que os vereadores passados, né, eu me coloco na figura de vereador passado, nunca foi mencionado, nunca foi dito, e meio que desconfigurando a fala do vereador Chiton, na realidade, Chiton e vereador Douglas, em relação ao prazo dos 30 minutos, isso é uma conversa de longa data. Nós tivemos uma audiência aqui no ano passado, e vocês dois não estavam presentes, até porque vocês não eram vereadores, tá? Nós tivemos uma audiência na qual o presidente da cooperativa estava presente, o secretário estava presente, e esse vereador falou desses 30 minutos, e ficou acordado que seria feito de forma diferente. Lá atrás ficou acordado que seria diferente. Verdade ou mentira, Elias? Acho que o Duda estava na sessão também, ficou acordado. Então, assim, situações têm que ser feitas? Tem. Tem que se pontuar? Tem que se pontuar. Peraí, é via de mão dupla. Quais são os benefícios que a cooperativa pode dar para a cidade? O que a cidade dá de contrapartida? Pô, a concessão do serviço. Quer maior benefício que esse? A vocês sem fazer licitação? Maior benefício que esse não tem. O vereador Chiton falou um negócio que eu até acho interessante. A cooperativa, ela pode, mês a mês, paulatinamente, ceder um ponto, um telhado, uma madeira. Pode se estudar também. Agora, o que não dá, desculpem aos senhores vereadores, tá? O que não dá é ficar remoendo essa situação aqui, essa moção e nada da moção. Saiu do assunto da moção, entrou já na bilhetagem, saiu da bilhetagem, entrou no 30 minutos, e a moção está aí para fazer licitação, e nada. Tá? Então, assim, fica até, o Elias falou que eu entrei para a história já, né? Acho que é a sessão mais longa, né? A sessão mais longa. E, na verdade, não é... O que foi acertado até agora? O que foi discutido até agora? O que ficou acordado até agora? Nada. Está tudo dependendo, como o vereador Lisandro falou, da pura e única fiscalização de quem? Da prefeitura. Que fez um decreto, baixou um decreto, se não me engano, agora estou na dúvida, Elias, foi um decreto, foi uma lei que foi passada por aqui, que a fiscalização do transporte é de quem? Da cooperativa. É você mandar a raposa tomar conta do galinheiro. Pelo amor de Deus, não estou falando mal de ninguém. É só mais ou menos isso, entende? Tem que se mudar? Tem. Mas não, aqui hoje discutimos e não discutimos nada. Então, eu peço aos vereadores, aí, se possível, que nós votemos essa moção aí. Só queria deixar claro à população que esse assunto já foi tocado no passado. Então, o assunto, o fator, não colocou um prazo. Tá, não é verdade. Não é verdade. Tá, isso não deu um prazo. Não. Pô, um prazo praticamente de 6 meses. Eu acho que até 6, não, mais 6 meses, uns 9 meses. Então, prazo maior que esse, eu acho que seria difícil. Respeito à cooperativa, acho que tem que se respeitar, sim, todos aqueles que têm a permissão de fazer o transporte, mas há que se respeitar, acima de tudo, quem? Da mesma forma que tem que respeitar o idoso ali que está ali há anos trabalhando na cooperativa, tem que respeitar o idoso que quer pegar esse transporte e muitas vezes fica no ponto. É isso, para isso que nós estamos aqui, para defender a população e não defender categorias. Essa é a minha opinião.
Então, espero, né, e peço desculpa aos permissionários, não tenho nada contra. Já tive no passado, muita gente sabe disso, tive contra o Daronil, não é meu afeto, não tenho afeto com ele, mas também não sou injusto ao ponto de chegar aqui e falar um monte dele desnecessariamente, entende? Não é meu afeto, não é pessoa do meu convívio, não é pessoa da minha amizade, mas o que eu acho, na realidade, é o seguinte, se ele está tocando a cooperativa e os cooperados acham que está bom, parabéns. Agora, quem tem que fiscalizar é a prefeitura, sim. Muito obrigado, boa tarde. Por liderança do partido, presidente. Responde aí, presidente. Ele estava voltando ainda. Vai, Fábio. Obrigado ao vice-presidente. Tem a palavra, sim. O vereador Fábio. Boa tarde a todos. Vereador Bacelar, nada pessoal, como sempre foi dito pelo vereador Duda. Discutimos nada, não. Discutimos, sim, muito. E a favor da população. Imagine só uma simples moção, olha a discussão que está dando e olha o tempo que está se levando. Imagine quando for para o pega para capar, vamos falar no vulgo, o que isso não vai dar? Estamos aqui decidindo o futuro do município. É a questão da população, a questão do pai de família. Não é assim uma questão de chegar aqui em 2 minutos, como eu falei, certas coisas a gente prioriza, certas coisas não. Chegar aqui em 2 minutos. É uma coisa que só uma simples moção, que é apenas uma indicação, que pode ser coletiva ou não, olha só o que é uma indicação coletiva, uma simples moção com indicação coletiva, olha a discussão que já deu. Imagine, então, quando formos falar da propriamente dito uma alteração. Imagine quando fizermos a audiência pública. Temos que começar cedo, porque se só nós, simples vereadores, já está dando essa discussão, imagine quando envolvemos a população e mais a classe envolvida. E cada representante, um representante da escola, outro representante da saúde, outro representante do bairro, cada representante da sua região, imagine só. Então, desculpa, nada contra, é só a minha opinião. Eu acho que nós não estamos discutindo em vão. Estamos discutindo a favor da população, a favor de uma decisão que vai afetar o município. Obrigado. Por nada, vereador. Só para finalizar, o que eu queria deixar bem claro é o seguinte. Essa moção, ela não teve voto de ninguém, com exceção do próprio autor, vereador Duda. Então, sendo assim, a moção foi falada por todo mundo passou por todo mundo aqui, ninguém quis assinar. Então, o que eu quis dizer é o seguinte, estamos adentrando no horário em relação à moção que não teve o voto de ninguém, só do próprio autor. Ela só está aqui hoje porque é regimental, porque a comissão deu parecer pela constitucionalidade dela, que de fato é verdade, porque é da autoria de um vereador. Então, somente por isso. Então, é isso que eu quis dizer. Estamos nos debatendo, né, falando sobre um tema que sequer teve a assinatura, o apoio de qualquer um dos vereadores, com exceção do próprio autor. É isso que eu quis dizer. Então, todo mundo já tinha conhecimento, era só votar, é isso que eu quis dizer. Era só votar, não ia mudar nada, até porque não teve o apoio de ninguém. É só isso. Mais algum vereador gostaria de fazer a discussão? Encerrada a fase de discussão, estamos em votação em relação à emenda... Ô, presidente, votação moção, nominal. perdão. Pois não? É votação nominal. A pedido do vereador Sandro Social, solicito ao primeiro secretário, o vereador Carlos Eduardo Mendes Duda, da Prefeitura, que proceda à chamada nominal dos vereadores. Vereador Sandro Social. Não. Vereador Andrezão. Não. Vereador Carlinhos. Não. Vereador Duda, sim. Vereador Carlos Chiton. Não. Vereador Manezinho Corretor. Não. Vereador Douglas. Não. Douglas da Analice. Vereador Fábio. Não. Vereador Lisandro. Não. Vereadora Márcia. Não. Vereador Renato. Não. E vereador Valdenir Santana. Não. Moção rejeitada por 11 votos. Peço justificativa de voto, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Carlos Eduardo Mendes Duda, da Prefeitura. Só menciono a todos os vereadores que forem justificar a votação, o tempo é 2 minutos. Senhor presidente, companheiros vereadores, internautas sintonizados, público presente, né? Com respeito a todos os vereadores aí, o sistema é democrático, fiz a minha parte, vai ser feito aí uma análise, não só por esses permissionários que aí se encontram, mas também pela população do nosso município, né? O povo realmente que faz o julgamento disso tudo. Quero dizer que não tenho nada pessoal contra ninguém, fui respeitosa
essa votação, ninguém entrou na impessoalidade. O vereador Bacelar disse aqui a respeito de ofensas, ninguém ofendeu ninguém, não ofendi o Daronil em nada, não ofendi nenhum tipo de permissionário que aí se encontra, simplesmente eu teci meu ponto de vista. O tempo, evidentemente, vai dizer, nós temos alguns requerimentos aí que serão respondidos, né, pela Secretaria da Semutrans, e através desses requerimentos, nós vamos tecer uma opinião para voltarmos a discutir essa discussão aí, né, que é importantíssima para a cidade. Agradeço aos senhores vereadores pela educação e a presteza, e também dizer à população que a minha parte a gente tem que procurar fazer de acordo com as nossas prerrogativas. Obrigado, senhor presidente. Por nada, vereador, que isso. Mais algum vereador? Nada mais havendo a tratar, agradeço a Deus e aos presentes, e está encerrada a presente sessão ordinária. Muito obrigado a todos, agradeço a população.